Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Chegamos ao sábado da 7ª semana da Páscoa. Estamos na véspera da festa de Pentecostes. O Evangelho de João está no capítulo 21, versículos de 20 ao 25. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. E mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de ontem, nós vimos que Jesus pede a Pedro um amor incondicional, total. A insistência, tu me amas, é justamente o desejo de ter a totalidade de Pedro na sua entrega, quer dizer, uma entrega radical, uma entrega por amor. O homem que será a rocha onde a Igreja de Cristo será edificada. O homem que deverá ser o testemunho pleno do amor é chamado a amar. E no Evangelho deste sábado, a gente percebe com muita clareza que Pedro já vai assumindo a missão de pastor que cuida, uma vez que ele se preocupa com o futuro de João. Pedro tem muita consciência do que será a missão evangelizadora depois da partida de Jesus. Pedro sabe que não será nada fácil levar o Evangelho até os confins da terra. Pedro sabe a radicalidade do judaísmo, do paganismo, e sabe que os discípulos de Jesus serão perseguidos, torturados, muitos levados até a morte. A preocupação com João é porque João é um adolescente, podemos dizer, um menino. E por isso Pedro se preocupa com ele, o que será deste? É como se Pedro perguntasse a Jesus: João vai ou fica? E Jesus então vai dizer: se eu quero que ele fique até que eu volte, o que tu tens a ver com isso? Eu compreendo a partir da resposta de Jesus que Jesus, na verdade, quer deixar quieto, em paz, o coração de Pedro. Principalmente depois que diz a ele: enquanto tu vem e segue. É Jesus dizendo a Pedro: não te preocupes, eu cuido dele. Que João não seja uma pedra de tropeço no teu caminho, para que você, com medo do que possa acontecer com ele, tente cuidar dele
de forma a não se entregar totalmente à missão. Deixa que eu cuido de João. Você segue-me. Você vai fazer o que eu peço que tu faças. Pedro, então, confia. Confia na palavra do Mestre, como também confia a missão a João. Todos os discípulos, sem exceção, dos meninos aos idosos, todos são chamados a partir, porque todos têm algo a contar de Jesus para o mundo. A sua experiência no regaço acolhedor do Filho de Deus será de fato o grande testemunho que haverá de confirmar na fé tantas outras pessoas. Por isso, ninguém pode ficar. Todos devem partir. Enquanto tu vem e segue-me. Correu entre os apóstolos a conversa de que João não morreria. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Se eu quero que ele fique até que eu volte, o que tu tens a ver com isso? Aí, para a nossa reflexão pastoral, na vida familiar, na vida em comunidade, fica aí um alerta para o perigo das conversas paralelas, das interpretações erradas, que acabam gerando conversinhas e podem até gerar intrigas e divisões. Que cada um olhe para a sua vida, que cada um cuide da sua vida e se preocupe em praticar o que Jesus pediu a você. Não se preocupe com a vida do outro, porque muitas vezes, preocupado com o outro, a gente esquece da nossa vida e quando acordamos, a nossa vida está sendo causa de escândalo, causa de divisão. A nossa preocupação para com a vida do outro deve acontecer no momento em que eu percebo que o outro precisa de ajuda, que o outro sofre. Aí sim eu me volto para ele porque a dor dele dói em mim. Fora isso, creio que já temos coisas demais, preocupações demais para ficar cuidando da vida do outro, querendo interpretar a vida do outro, emitir opiniões da vida do outro. E às vezes as nossas opiniões e as nossas conclusões nascem das aparências, do achismo, se tornam injustas e geram tantos problemas. Cada um olhando para si, preocupado em dar o melhor testemunho do amor de Deus, com certeza fará toda a diferença na sociedade. Eu gosto muito do final do Evangelho de João, quando ele diz que o que ele escreveu foi alguma das coisas que ele testemunhou e viveu ao lado de Jesus. Mas que ele acredita que se tudo aquilo que Jesus fez nesse mundo fosse escrito, não caberiam em livros, porque nenhum livro conseguiria esgotar a grandeza da ação do Filho de Deus neste mundo. Porque o que Jesus fez não se encerrou naqueles 3 anos. Porque uma vez ressuscitado, ele continua fazendo. Por isso que eu gosto sempre de dizer que a nossa vida precisa ser um evangelho vivo. Porque nós também precisamos contar ao mundo o que Jesus fez em nossa vida, na minha vida. Porque no momento em que ele me alcança no hoje, eu mostro ao mundo que ele permanece vivo e entre nós. Caso contrário, Jesus será um personagem do passado, que ficou no passado e cujo exemplo nos serve
de estímulo para a caminhada. Jesus é muito mais que um testemunho e um estímulo. Jesus é Deus vivo e verdadeiro, que continua a caminhar ao nosso lado, nos animando, nos fortalecendo, nos transformando. Porque o seu toque verdadeiramente cura a alma, porque perdoa, porque preenche, porque devolve a paz. O seu agir em nossa vida é libertador, porque renova a esperança, abre portas, quebra cadeias. A ação de Jesus em nossa vida une tudo aquilo que está disperso. E toda vez que eu resolvo viver daquilo que Ele me ensinou, eu atualizo o seu amor no mundo e abro portas para que outros o conheçam e o experimentem. Foi por isso que João escreveu tudo o que viveu ao lado de Jesus, para que o futuro pudesse conhecer e experimentar o amor de Deus. Quem sabe não é hora da gente também começar a escrever o nosso Evangelho, deixar para a posteridade as marcas de Jesus na minha vida. Que esse Deus maravilhoso, no finalzinho da Páscoa de 2021, possa de fato continuar trazendo ressurreição à tua vida, à tua alma, ao teu coração. E tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.